Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e Miramês, no capítulo 9, Unidos para o Bem, na sexta parte. Passado algum tempo, João Evangelista voltou à colônia Estrela do Amanhã para encontrar os seus dois pupilos. Estes, pai e filha, esperavam ansiosos a chegada do emissário do amor, que, anunciado, entrou em companhia do diretor espiritual da colônia no amplo salão. Quando avistaram o antigo apóstolo, avançaram até ele e tomaram suas mãos para beijar, com respeito e carinho. Nisto, observaram que as dependências estavam todas tomadas de alma de todas as naturezas. Os ventos deram ciência a todos os enfermos da comunidade que aquele visitante fora um dos mais chegados discípulos de Jesus Cristo, o último a despedir-se da terra e o primeiro a ler detalhadamente o destino da humanidade, bem como da própria casa terrena. Escrevera o Apocalipse. Era, na época de Jesus, filho de Salomé e de Zebedeu, irmão de Tiago. Assistira aos primeiros fenômenos do Divino Mestre e tivera a honra, senão a coragem, de assistir no topo do Calvário a despedida do Mestre de todos os mestres. Tinha ainda viajado com o apóstolo Paulo e convivido muito com Pedro. Morou, por vontade do Cristo, com Maria Santíssima. Fez inúmeros discípulos e maravilhas em Éfeso, onde se despediu do mundo material, sendo levado pelo Mestre para as esferas resplandecentes. Era aquele que ali estava diante de todos os enfermos da colônia, aquela figura imperturbável e serena que impressionava todos somente com a sua presença encantadora. Fizeram-se filas para ouvir palavras de carinho e de esperança do mensageiro da paz. João estimulava a fé nos que o contemplavam, buscava olhá-lo para se ter despertado a esperança, encontrando-a na luz que se irradiava da sua personalidade esplendente. No momento em que atendia aos sofredores, sua poderosa mente, em forma de 1000 mãos, buscava fluidos em todas as direções da natureza, e essa massa de elementos espirituais se avolumava em seu redor, como se fosse uma nebulosa em formação. Selecionava um por um os grânulos luminosos, fazendo descarregar os inconvenientes para aquela operação, por canais que logo surgiram ao seu lado como se fossem fios terra. Partia do seu coração uma luz azul de beleza indescritível, que se injetava na massa disforme de magnetismo espiritual e, em último átimo de segundo, buscava o Cristo em curta rogativa. E uma claridade esverdeada foi a resposta para o apóstolo. Uma luz grossa se projetou, acasalando-se com toda a operação, consubstanciando, naquela hora, um fenômeno energético de maneira a obedecer fielmente à vontade do mensageiro da verdade e do amor. João fizera, de fato, amanhecer a esperança em todos os irmãos naquela dependência de caridade, em nome de Deus e de Jesus. Todos os que tocavam as suas venerandas mãos e a beijavam sentiam emoções que se aproximavam da felicidade, e no ato de fé cristã saía como por encanto uma parte luminosa, como uma pequena estrela, da grande quantidade de fluidos que circulavam acima da sua cabeça e adentravam no coração, pelas vias da esperança de cada um que se manifestava sua gratidão pela presença do apóstolo nas dependências da colônia. Os enfermos que se postavam em filas intermináveis não viam de onde partia aquele bem-estar indizível que sentiam ao tocar o profeta de Éfeso. Todavia, o diretor espiritual da colônia, bem como 2 senhoras respeitáveis que estavam ao seu lado, presenciavam por faculdades espirituais o fenômeno de amor produzido pelo discípulo do Cristo. A emoção levou quase ao êxtase aquelas almas nobres no dever da caridade que choravam baixinho. João Evangelista percebeu faltar muita gente cujo estado grave impedia de participarem do pão que descera do céu, por misericórdia da providência divina.
Poderia, dali, emitir os fluidos que sobraram para os enfermos que não puderam comparecer. No entanto, achava mais conveniente procurá-los um a um, pois o valor que dava aos seus irmãos e às coisas de Deus chegava à sequência do amor, e quem ama não despreza, não desdenha, não esquece, não fere, não teme, não se cansa. O amor é um sol, onde quer que seja. Eita, aí eu vou me emocionando, né? Vamos segurar, Patrícia, senão não consigo ler. Logo se desfez o pequeno rebanho da colônia, voltando cada um para o seu devido lugar, todos acesos de alegria e de esperança. Se pudéssemos ver todos os corações, diríamos que brilhava neles uma luz a mais, que deveria durar muitos meses, sustentando o bom ânimo em cada um, para as lutas de cada etapa. E a consciência registrava a presença grandiosa daquele fato, como reserva de estímulo para a eternidade. Saindo dali, daquele aconchego fraterno, o apóstolo visitou todas as outras dependências de socorro, com os diretores da colônia tocando um a um como uma amabilidade sem precedentes. Muitos estavam em profundo sono, e dentre esses vários acordaram, com os pensamentos desordenados, sem saber onde estavam, chamando por pessoas de seu antigo relacionamento, e logo as mãos santas os cobriam de carinho e de amor. Ernesto e Carmeline pareciam no céu, e de vez em quando um segredava aos ouvidos do outro. Mas que felicidade a nossa de encontrar esse anjo de Deus, porque a gente, quando na terra, não conhece essas verdades como elas são. Parece um sonho. A vida é muito mais bela do que a contada pelos grandes poetas ou pelo estro de iluminados tribunos. É importante relembrar que essas colônias espirituais que de vez em quando citamos estão na atmosfera da Terra e que acompanham por onde ela gira em muitos dos seus balanços cósmicos. Obedecem às mesmas leis, ainda que dimensão diferente. O espírito, quando deixa o seu fardo físico no mundo terreno, viaja em outra esfera com o corpo espiritual ou perispírito, que pode atingir alta fluidez quando se trata de alma pura, ou se aproximar igualmente do corpo de carne quando se tratar de espírito ignorante. A escala é infinita. Pai João se encontrava a sós com os dois pupilos na despedida da madrugada. Tomaram um assento embaixo de uma vigorosa árvore toda florida. Brandos ventos sopravam com ternura e disciplina. O aroma das flores se fazia presente como se quisesse fazer parte do diálogo em favor daquelas duas almas em busca de paz espiritual. Ernesto, o antigo verdugo, terror das almas sofredoras, ali estava pensativo, com seu mundo íntimo em conflito. Perguntas assomavam aos milhares na sua mente, ainda em desequilíbrio, comparada à fervura de água em ebulição. Não queria perder tempo, nem tampouco a oportunidade de falar com aquele companheiro do Cristo que talvez não encontrasse tão cedo ou nunca mais. Uma voz interna lhe falava: Eis aí a água da vida. Estás com sede? Beba, beba o quanto puderes e ressuscitarás para uma vida feliz. Carmeline, irradiando contentamento, queria conversar, perguntar, dialogar e entender, pois já o tinha como pai espiritual. O silêncio instigava o assunto e pai João serenamente prefaciou o mesmo, dizendo: Meus filhos, eis que estamos por bênçãos de Deus nessa instância espiritual que a bondade de Jesus nos concedeu. O nosso querido Ernesto acaba de chegar de um temporal. Renovado, sente-se um pouco abatido pelo que se passou nas estradas percorridas, mas nada há de ser. Se o amor cobre todas as transgressões, no falar do velho código de Deus, se o amor cobre todos os pecados ao afirmar do verbo do Cristo, que nos resta fazer nesses momentos? Não perder tempo no tempo que nos é concedido por graça do Criador, e amar a quem ofendemos, amar os que se julgam ser nossos inimigos, amar os sofredores, os encarcerados, os famintos, os nus de todas as espécies, amar sem condições e sem pretender dividendos. O amor é, por excelência, a força única de toda a criação que Deus usa para nos manter nos esplendores da vida. E logo vocês devem, por inteligência, se familiarizarem com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele
É a síntese mais perfeita de todas as leis cósmicas universais. Lembremo-nos, pedi e dar-se-vos-á. Mateus 7,7. Dentro desse pergaminho de luz, meus filhos, existe tudo o que porventura a humanidade possa necessitar. No entanto, é conveniente que compreendamos o sentido da fala de Jesus. O buscar e achareis é o esforço próprio de cada coração em busca da verdade. É igualmente o esforço coletivo de um lar ou país, de um mundo ou constelação, no objetivo da harmonia universal. O batei e abrir-se-vos-á é a continuação da busca sem esmorecimento, é a persistência nos ideais do amor e da caridade, na libertação dos sentimentos superiores, é a firmeza do bem, que se divide em milhões de caminhos para que aprendamos a amar sem exigências e a viver sem maldade. E o pedir e dar-se-vos-á nos sugere pedir compreensão. Pedirmos compreensão com a humildade, pedirmos a inteligência divina que nos inspire nos momentos em que buscamos e batemos as portas da verdade. Pedirmos aos outros o perdão quando os ofendemos, é pedirmos a quem sabe mais do que nós que nos instrua acerca das coisas sagradas e é pedirmos em prece pela humanidade inteira. Eis que isso é o princípio da abertura desses entendimentos que alcançam o infinito. Quando a alma se inicia nesses entendimentos, outros prismas de luz darão visão mais ampla do que pode ser o pedir, bater e buscar. Se esse versículo nos traz tanta sabedoria e o resto do Evangelho, um tribuno evangelizado poderia falar 1000 anos sem parar dos preceitos do Cristo. E ainda restaria assunto para tempo indeterminado. O Evangelho é o pão que desceu do céu. É a água pura que veio à terra. É a luz que clareia a humanidade. Apeguemo-nos a ele, que seremos salvos para sempre. Carmelina e Ernesto estavam pasmos pela beleza do assunto tocado por pai João e do cunho encantador que ele dava às narrativas. As suas interpretações cantavam maravilhas dentro de suas almas como suave sinfonia, querendo perguntar alguma coisa, mas o velho apóstolo de Jesus, como se adivinhando seus pensamentos, levantando a mão, os interrompeu e proclamou com entusiasmo: Meus filhos, todos nós fazemos parte de uma só família, de um só rebanho neste mundo que nos serve de moradia, no qual existe um só pastor, que é nosso divino mestre. O seu endereço é o testamento que nos legou. Quem quiser encontrá-lo, que se esforce para entender o que disse. É justo que queiramos saber onde estão aqueles que nos foram caros na existência terrena. No entanto, quantas vezes passamos por lá? Se na verdade queremos, por gratidão, ajudar a quem nos serviu nos caminhos evolutivos, devemos auxiliar a humanidade inteira, pois toda ela participou para a manutenção da nossa própria vida. E fora da humanidade, tudo o que existe está nos ajudando permanentemente. Existe outro sim, uma lei que devem conhecer, que não erra o endereço dos que merecem. Onde os nossos antigos companheiros estiverem, estão cercados por amigos e forças compatíveis com as suas necessidades. O que passamos por vezes taxamos de contrastes são reveses, benfeitores que ajudam a despertar em nós a natureza divina, entre meio à natureza humana. Já nos dizia há muito um sábio grego: todas as consequências nos levam à obediência. Firmemos os pés na construção do bem, que seremos chamados para a felicidade. E quem trabalha sem reclamar na difusão do amor será sempre coadjuvado pela luz de Deus em inspirações constantes. Ninguém pode amar sem perdoar, ninguém pode perdoar sem entender, ninguém pode entender sem analisar. E ninguém pode analisar com bom senso sem sentir o coração, a fraternidade que se transforma para os outros em variadas modalidades do bem. Nós outros, para entendermos o valor da liberdade, certamente deveremos nos submeter às prisões, se encarcerados pelas reações externas e, por último, pela consciência. A luz se define porque existem as trevas, procuramos a sabedoria por estarmos ainda envolvidos na ignorância. Reconhecemos o sol como agente benfeitor por causa das trevas da noite. Achamos que o ar é uma bênção de Deus quando esse fluido divino começa a nos faltar. A saudade nos certifica de que
ao caminharmos junto das pessoas que amamos, devemos dispensar mais carinho. O arrependimento nasce dos contrastes da consciência que abrem os nossos sentidos para outro tipo de vida. E os caminhos da felicidade somente os encontramos depois de longa tormenta nas estradas do erro. Agora, meus filhos, estão despertos para Cristo. E isso é grandioso na vida de cada alma em particular. E a alegria maior é que não existe regressão dos valores conquistados. Aqui, se quisermos dizer, nos foram entregues por misericórdia de Deus, nosso Pai Celestial. Devemos compreender que não existem distâncias para quem ama, e quem ama é amado na mesma dimensão pela alma afim, mesmo que estejam separados por distâncias imensuráveis, de mundos a mundos, de constelação a constelações, de galáxias a galáxias, na extensão infinita do universo, se sentem como se fosse uma só unidade, pela força do amor. Não é somente sentir, mas poder dialogar, como se estivessem presentes na explosão das faculdades oriundas desse amor, que é a vida universal, que é Deus sustentando toda a sua criação. Ernesto e Carmeline não paravam de chorar, silenciosamente compreendiam que o velho apóstolo estava adiantando as respostas às perguntas que intentavam fazer. As lágrimas, nesse caso, eram-lhes terapia urgente, desanuviando a mente e sustentando-lhes o coração para novas lutas que deveriam começar em novos dias de renovação. Carmeline pôde falar com dificuldade. Pai João, não sabemos como agradecer tanto amor para conosco, tanta caridade que nos dispensa, tanto interesse por nós, seres inferiores, aprisionados por fatos indignos. Eu não queria dizer, mas o Senhor, o seu precioso tempo, calou-se, esfregando as mãos como criança indecisa. Ernesto, que considerava ser falta de respeito interromper aquele ser de tanta responsabilidade diante das consciências em aprendizado nas coisas da terra, somente ouve, procurando acalmar seu torturado coração. João Evangelista, dando tempo ao tempo, apontou-lhes as árvores floridas, dizendo: eis que a natureza é a nossa mestra maior. Os seus exemplos calam de modo indizível em nossos corações e em nossas consciências. Ante qualquer depressão que por vezes nos atinge, simples meditação diante desses corpos vegetais balançando-se na brandura dos ventos nos devolve a serenidade. Essas flores não parecem sorrisos das nossas companheiras de retaguarda? Os seus galhos não parecem braços e mãos em súplica a Deus? O clima aqui está saudável e desfrutamos de um ambiente ameno, pela ajuda dessas árvores, de certa forma extraordinárias, que nos dão aquilo que se propuseram dar pela sua estrutura intrínseca no concerto da vida universal. Assim são as aves, os peixes, os animais, participando todos da existência humana e dando sua contribuição sem que a exigência seja ideia central. O que geralmente ocorre com os homens. Nada há no mundo que não seja útil. Em pequeno intervalo, Ernesto quis perguntar, todavia a força do silêncio o impediu e a sua filha antecipou-se nesses termos. Essa parte aqui eu vou deixar para depois. Esse diálogo aqui, pelo jeito, ainda vai... ainda é bem grandinho. À medida que eu fui lendo, eu já fui me emocionando. Aí eu tenho medo de comentar e começar a ficar com o nariz vermelho aqui. Mas vamos lá, né? A gente tá aqui para isso. A princípio, já no texto aqui, a fala de Francisco é uma fala assim, muito providente na vida de todos nós. Não é só do Ernesto e da Carmeline, não, gente. Se a gente for ver, o recado é para todos nós, né? Aí eu peguei aqui uma parte que foi onde eu já fiquei com o nariz vermelho, né? Olha lá. Ele fala pra gente que os enfermos que não puderam comparecer, ele foi um a um visitar, né? Ele achava que era conveniente procurar os enfermos e tocar, estar próximo, né? E aí ele diz, pois o valor que dava aos seus irmãos e às coisas de Deus chegava à sequência do amor
E quem ama não despreza. Quem ama não desdenha, não esquece, não fere, não teme, não se cansa. O amor é um sol onde quer que ele seja. Então essa parte já balançou aqui. Por quê? Porque o verdadeiro amor a gente custa a compreender. A gente compreende o amor quando a gente é novo, criança, a gente acha que o amor é aquele apego que a gente tem aos nossos pais. O primeiro amor de um filho é o seu pai e sua mãe. Isso é fato, né? A primeira pessoa que pega ele no colo, ele sorri. Nem que seja por um ato reflexo. Então, cria um vínculo ali de amor. Isso eu estou dizendo o amor na carne, né? Antes, no plano espiritual, não. Estou dizendo daqui, na nossa carne. Então, o primeiro amor que existe é aos nossos pais. Aí vem aqueles parentes próximos, com quem a gente tem mais afinidade, menos afinidade, que alguns a gente tem no nosso coração como se fosse um amor. Esse amor aos parentes, aos pais, ele é um amor meio, não é pegajoso, como é que eu falo? Não é essa palavra que eu quero usar. É de apego, né? Meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo, meu irmão. Então é algo assim, apegado, né? Que são os próximos. E se a família não desenvolveu a moral naquela criança, ele vai continuar achando que tudo é dele. Então ele continua crescendo achando assim, minha professora, meus colegas da sala de aula, meu amigo, minha amiga, meu patrão, meu empregado. Ele continua nesse pronome do meu pro resto da vida. Ele acha que o amor é dentro do meu. E o meu é muito pequeno, porque é algo egoísta. Eu acabei de falar isso no outro canal. No texto no texto que eu li hoje do livro Dois Mundos Tão Meus, do Luiz Sérgio. Parece que hoje as leituras se cruzaram, né? Então a gente percebe que esse amor de apego é um amor primitivo, é um exercício ao amor real e verdadeiro. Por isso que a gente vem, reencarna, se apega, gosta, se apaixona e vai cultivando esses sentimentos até que eles se transformem em amor. E aí vem o Francisco e diz, o amor, ele é uma sequência, né, de quem não despreza, de quem não esquece, não fere, não teme e não cansa. Ou seja, é doação, é um amor despretensioso, é um amor que você não espera receber algo em troca, simplesmente você dá. O que Francisco ia ganhar entrando numa ala, conversando com os doentes, sendo que ele já tinha feito a preleção dele em geral? Ele já não podia ter dado por encerrado ali? E depois ele fazia umas preces àqueles que estavam acamados e pronto, missão cumprida. Mas não. Ele foi até perto dos doentes, ele foi levar uma palavra, um gesto, uma energia àqueles que não puderam chegar até ele. E o campo espiritual superior, eles fazem isso constantemente. Se eu começar a pisar na bola, se eu começar a me desligar com o campo espiritual mais evoluído, eles não desistem de mim, porque eles têm amor. Então eles não desistem, eles não temem o que eles vão encontrar lá na Patrícia, eles não se ferem com as coisas que eu falo ou faço, não se melindra, eles simplesmente aplicam o amor. E aí tem aquela frase de Paulo, né, que depois virou música do Legião Urbana, é só o amor. É só o amor que nos conduz. Se a gente pegar aquela letra da música do Paulo que fala que é só o amor, vocês vão entender a profundidade daquela letra. Mas quando a gente é adolescente, e eu já passei por isso, eu interpretava aquela música como uma música de paixão, platônica, de casal, de namoro. Tanto é que eu escutava aquela música e cada vez que eu escutava eu chorava, lembrando do meu marido, namorava com ele na época, né? E eu falava assim, é só o amor, né, que une a gente. E era um amor carnal, era um amor de apego, porque era meu namorado, era a pessoa que eu queria perto de mim. Não era um amor verdadeiro. Toda vez que ele pisava na bola, a gente brigava.
E o amor não briga. O amor não melindra. O amor não cobra. Nossa, eu não acho que eu não amei a vida toda, então. Eu achava que eu tinha amado. Porque eu cobrei, eu fui uma cobradora de impostos daquela. Se eu tivesse vivido em Roma, eu não ia deixar passar um centavo como cobradora de impostos. Porque eu fui uma pessoa que cobrou demais. Cobrei de mim e cobrei dos outros. Isso não é amor. É o contrário de amor. E quando a gente começa, por isso que eu falei, bater lá no fundo, né? Bate, gente. A gente vai lendo, vai abrindo um leque de coisas assim na cabeça da gente, que a gente vai falar assim, meu Deus. Só que a gente não pode ficar se julgando, condenando e se vitimizando. Pelo contrário, errei, tá errado, tá bom. Então daqui por diante vai ser diferente. Acabou. É isso que chama, que a gente dá o nome de reforma íntima. Você acha que Francisco de Assis chegou ali e falou para o Ernesto e para a Carmeline, olha, vocês fizeram isso, e cobrou? Não, em momento nenhum ele cobrou nada. Ele só falou, tudo que vocês erraram, erraram, já foi, passou. Daqui por diante é oportunidade nova, vai e aproveita. E faça com amor. Se transforme mediante seus erros. Todo mundo está passível de errar. Jesus, quando falava, né, quando ele curava alguém, quando ele amenizava a dor de alguém, ele falava, vai lá, gente, tá curado? Tá bom? Beleza, não precisa me agradecer não, vai com Deus. Só que não faça mais isso aí, tá bom? E a gente, com cara de pau, a gente fala, tá bom, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Vai ali na esquina e pô, começa a fazer tudo de novo. Essa história do não erre mais, ela é muito séria. Porque à medida que a gente para de errar, a gente está evoluindo. Mas se a gente vai lá com a cara de pau, pede a cura, se cura e depois volta a errar, a gente está brincando com a espiritualidade. Não é que a espiritualidade vai cansar, porque ela não cansa. Mas ela diminui. Ela fala, não, então não aprendeu pelo amor, não foi assim? Então vai lá, sofre um pouquinho para ver se aprende. Não é castigo. Até o sofrimento é tido como oportunidade de aprendizado. Muitas pessoas têm o sofrimento como castigo. Ontem eu estava assistindo um vídeo, e ainda não terminei de assistir, do Paulo Henrique Figueiredo. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem me indicou o vídeo foi o Carlos Vieira, que eu falo que é um cara assim fundamental na minha vida. Toda vez que eu preciso entender alguma coisa da doutrina espírita, ele me indica um autor, ele me indica uma palestra. E aí eu estava assistindo a palestra desse Paulo Henrique Figueiredo, aonde ele está falando das mudanças que houve nas obras do Allan Kardec. Algumas pessoas, com má intenção, certamente, mudaram, né, a escrita do Kardec. Tiraram algumas coisas do Kardec, das obras básicas, e colocaram outras no lugar. Mudaram o sentido de algumas palavras. E isso já vem lá atrás. A gente compra livro, pelo menos eu coloco lá no Mercado Livre ou qualquer outro site, eu escrevo o nome do livro, vejo qual é o mais barato e compro. Eu faço isso. E aí eu comprei a coleção das obras básicas do Herculano Pires, que estava em promoção. Comprei todas as obras juntas, fechei o pacotinho e comprei. E aí, quando eu fui ver o vídeo, eu falei, meu Deus, eu tô lendo um autor que talvez, né, tenha tido ali algumas mudanças naquela obra. E vendo o vídeo, a mudança ocorreu na 5ª edição da Gênese. Aconteceu no Livro dos Espíritos e no Evangelho também. E bem lá a princípio, né? Falei, então de lá para cá, vai saber quantas edições já teve e quantas transformações já houve. Aí eu fui na Google. Aí eu perguntei pro pai dos burros lá, né? Porque agora não é mais o dicionário, agora o pai dos burros agora é a Google. Aí eu perguntei na Google, é confiável a tradução do Herculano Pires? Aí tá lá. Um dos escritores mais confiáveis dentro da doutrina espírita em termos de tradução é o Herculano Pires. Até porque não é ligado à editora a qual teve algumas reformulações. O problema não está nem tanto na tradução do tradutor ali, né, do escritor, mas sim editora. Então a editora dele não é a editora que está sendo acusada desses plágios. Então beleza, então eu tenho o livro que posso confiar. Mesmo assim, daqui por diante, a leitura que eu suspeitar que não condiz com o que a gente estuda na doutrina, é lógico que eu vou procurar a opinião B, C, D, né? Mas a gente geralmente não faz isso. A gente abraça uma ideia e fica com ela pro resto da vida. Aí vem aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu sou assim. Gente, não é desse jeito.
Não é. E eu tô aqui para contar como prova disso. Não é. O próprio amor que nós estamos falando dele, a gente aprende de um jeito, se liga às pessoas de uma forma, achando que aquilo é amor, e a gente toma aquilo como verdade, e no decorrer da nossa vida a gente vê que não é isso. No decorrer da nossa vida a gente percebe que o amor que nós aprendemos é um amor de carne, um amor apegado às pessoas, às coisas, às situações. Não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro é esse que liberta, que não cansa, que não abandona, que perdoa. Esse é o amor verdadeiro. Qualquer pessoa que pisa no nosso calo, a gente olha feio. Não é? Isso não é amor. Ah, mas eu vou deixar a pessoa pisar no meu pé. Não é que você vai deixar. O amor também, ele tem um limite, que é a tua proteção, que você dá um... Como é que eu posso dizer? Você tem que dar um espaço até onde a pessoa pode chegar em você, sem te atingir. O amor não deixa ser atingido, porque o primeiro amor é o nosso, o amor com a gente, com a nossa vida. Eu não posso deixar a pessoa me diminuir para que ela cresça, mas também eu posso não me importar com o que ela faz. Simples assim. É ela que está fazendo, não sou eu. É ela que está falando, não sou eu. É ela que está fazendo coisa errada, agindo de forma indevida, não sou eu. Mas isso não me abala. Desde que eu tenha amor pela pessoa, eu posso tentar ajudar na medida que der, sem me envolver. Isso é amor. E eu tô buscando esse ensinamento. Eu tô aprendendo de pouquinho em pouquinho, mas de gotinha mesmo, sabe? Conta-gota. Porque é muito grande esse ensinamento para querer aprender tudo de uma vez, até porque você vai ter que rever toda uma posição de uma vida. Eu tenho 53 anos, eu achava que amor era uma coisa, e eu tô vendo que é outra. Você tem que rever toda a sua postura, você tem que rever todas as suas atitudes, você tem que rever todos os seus sentimentos, suas colocações mediante as pessoas, a sua vida, né, o seu íntimo, refletindo na vida das pessoas, as coisas que você fez que deu certo, as coisas que você fez que estavam erradas. É um momento assim de colocar na balança uma série de coisas. Então eu estou entendendo agora um comentário de uma pessoa que estava acompanhando os vídeos lá no TikTok, a moça, não lembro o nome dela agora, ela falou assim: Patrícia, esse livro que você está lendo, ele me ajudou a passar uma fase muito difícil da minha vida. E aí, a princípio da leitura, como estava muito fatos históricos, né, falando ainda da época de João Evangelista, tudo, foi bem nessa época, bem no comecinho do estudo do livro. Eu ainda pensei comigo, eu falei assim, nossa, mas eu não estou achando nada para minha vida ainda aqui, né? Aonde é que eu vou encontrar essa parte que esse livro vai me ajudar na minha vida? Porque até então eu estou vendo fatos históricos, é fora, né? É externo. E hoje, fazendo as leituras, né, de uns tempinhos para cá, hoje caiu a ficha o que essa moça falou. Realmente, as reflexões que o livro traz não é de um fato histórico, não está contando apenas uma sequência histórica de uma jornada de uma personalidade chamada Francisco de Assis. Mas eu, como sou baba-ovo dele, a vida dele serve como uma grande referência de transformação moral para mim. E assim eu espero que também sirva para aqueles que acompanham as leituras, os estudos, né? E aí eu preciso, gente, voltar nessa parte aqui e ler novamente. A parte que eu fui lá e risquei para que frise bem tudo isso, não só para vocês, mas principalmente para mim, né? Olha só, ninguém pode amar sem perdoar. Então, falar que você ama uma pessoa, mas você ainda pune ela pelos comportamentos errados dela, pela devolutiva dela negativa, se você ainda critica, se você ainda tem aquele distanciamento da pessoa, não, eu perdoei, mas eu não quero nem saber o nome da pessoa, então você não perdoou. Então, amar é perdoar. Ninguém pode perdoar sem entender. Você tem que entender o outro, entender a situação que te levou a ter problemas com o outro. Ninguém pode entender sem analisar, sem buscar o porquê de tudo isso. Ninguém pode analisar ninguém pode analisar com bom senso sem sentir no coração.
Ou seja, você não pode ser muito racional nesse entendimento, nessa busca, nessa análise, você não pode ser muito racional. Porque se você for extremamente racional, teu sentimento fica de fora, e o amor é sentimento também. Então tem que ter o equilíbrio entre um e outro. Peraí, eu vou ler de novo. E ninguém pode analisar com bom senso sem sentir no coração a fraternidade, que se transforma para os outros em variadas modalidades no bem. Nós outros, para entendermos o valor da liberdade, certamente deveremos nos submeter às prisões. Então aqui ele começa a fazer uma comparação de como é que nós aprendemos as lições. Para aprender o que é liberdade, eu preciso passar pela prisão. Para aprender a ter consciência, eu preciso passar pelas reações exteriores. O que acontece em minha volta vai fazer com que eu adquira uma consciência. Para que eu entenda sobre a luz, eu preciso passar pelas trevas. Para que eu tenha um pouquinho mais de sabedoria, eu preciso passar pela ignorância. Para reconhecer o sol como um agente benfeitor, eu preciso passar pelas trevas da noite. Para entender a bênção do ar que vem de Deus, eu preciso que esse ar me falte. Para que a saudade nos certifique de que, ao caminharmos junto das pessoas que amamos, devemos dispensar mais carinho. Então, para que eu entenda o carinho, para que eu tenha mais carinho às pessoas, eu preciso ter saudade. Eu preciso ficar longe às vezes. O arrependimento nasce dos contrastes da consciência, que abre os nossos sentidos para o tipo de vida e os caminhos da felicidade. Somente os encontramos depois de uma longa tormenta nas estradas do erro. Para que eu seja feliz, eu preciso errar, eu preciso ensaiar, eu preciso testar, eu preciso passar pelas provas para realmente um dia eu ser feliz. É para isso que nós estamos num planetinha de prova e expiação. Nós vamos passando pelas tormentas, pelas adversidades, pelas provas, para ver se a gente aprendeu. E lá no final, se a gente for aprovado, aí vem a felicidade. E aí ele coloca ainda para finalizar: agora, meus filhos, estão despertos para o Cristo. E isso é grandioso na vida de cada um, de cada alma em particular. E a alegria maior é a que não existe regressão dos valores conquistados. Ou seja, depois que eu passar por todos esses processos, que eu abrir minha consciência, que eu tiver melhor os discernimentos, que eu tiver a felicidade de fazer as coisas mais certas, eu vou estar mais perto de Cristo. E aí, eu estando perto dele, não tem como eu voltar. Eu sempre falei isso de uma forma meio que inconsciente, que quando a gente dá um passo adiante, a gente não dá um passo para trás mais. Sabe, uma escada. Eu fico imaginando a minha evolução espiritual dessa forma. É uma escada. Figuradamente, né, falando, é uma escada. A gente fala tanto escala evolutiva, né, para subir, para evoluir, e eu fico imaginando uma escada. À medida que eu subo um degrau, que eu aprendi a subir aquele degrau, eu vou descer por quê? A minha tendência agora é aprender a subir o segundo. A minha tendência é... O que vai acontecer no meio dessa subida nessa escada? Eu posso cansar, eu posso querer desistir, eu posso desanimar, porque a escada é muito longa. Então eu vou ficar estacionada ali, mas eu não vou querer descer. Eu sei que se eu descer essa escada, eu vou voltar para o sofrimento, para as dores que eu tinha lá atrás. Então o espírito, agora eu consigo entender mais ainda esse exemplo que eu sempre dava, da forma que o Francisco colocou. Não tem como a gente regredir moralmente. É conhecimento, e o conhecimento ninguém toma da gente. As pessoas podem tomar da gente caneta, um livro, uma casa, minha roupa, né? As pessoas podem assaltar, podem levar, pode tomar. Hoje o governo quer tomar a casa da gente, quer tomar tudo da gente. Nós estamos vivendo em Roma de novo, né? Impostos, impostos, impostos. Pode tomar tudo, pode tomar meu dinheiro, meu salário, minha saúde, mas eles não vão poder tomar uma coisa que eu já adquiri: conhecimento, discernimento, amor. É isso que tanto a espiritualidade bate, que nós vamos chegar no plano espiritual com essa bagagem, com aquilo que ninguém pode tomar e que também não tem no mercado para vender. A gente não pode comprar. Nós temos que adquirir. E para adquirir, o caminho é amar. O amor é que faz a gente ter toda essa jornada evolutiva garantida
como aprimoramento do espírito. Então, é fácil. É curto o processo. Por isso que Deus dá a oportunidade de reencarnar, 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 reencarnar. E quando a gente começa a reencarnar demais e que a gente não atingiu o grau esperado, aí ele dá oportunidade em outros lugares, de outras formas. Algumas pessoas levam isso como castigo, né? Tem pessoas que ainda falam dos exilados de capela e usam o termo do tipo assim, já que não deu certo lá, bem feito para eles, vieram para a Terra. Não é assim. Sorte deles que eles vieram para a Terra. É uma nova oportunidade. Aqueles que não vão evoluir aqui agora na Terra, e a Terra está evoluindo, eles vão ter a grande sorte de reencarnar novamente, mas não aqui, em outro lugar. Para que levem os seus conhecimentos, o seu desenvolvimento em benefício de outros. E beneficiando outros, agindo com os outros, estão agindo a favor de si mesmo. Que eles possam levar essa centelha de amor para onde eles forem, ou eu for também, né? Se eu não estou no meio dessa cesta toda, que a gente possa levar, onde quer que a gente vá, uma centelha de amor. Que ela possa se desenvolver em nós, que ela possa desenvolver no próximo. É esse o grande barato da vida. É desenvolver principalmente o amor. Por isso que Jesus veio, o puro amor, e falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É seguir Jesus, é seguir o amor de Cristo para a gente garantir a nossa evolução. Não tem outro caminho mesmo. E Francisco só vem reforçar tudo aquilo que Cristo já dizia. Por ser uma estrela de eu ia arredondar. Por ser uma estrela de grandeza, o seu espírito ser um espírito bem evoluído, ele tem condições de repassar os ensinamentos de Cristo, porque ele também já aprendeu. Então nós temos de tempos em tempos o auxílio do plano espiritual, reforçando essa lição, trazendo exemplos novos, que sejam de acordo com a nossa época, que fique mais frisado esses ensinamentos do nosso coração. Ele está vindo colocando as sementinhas novas, mas com os mesmos propósitos do Cristo. Cabe cada um de nós saber aproveitar.